Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você crê? Se você crê, dê um bom e sonoro glória a Deus, glória a Deus, glorifiquemos o nosso Senhor, nosso Deus. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 28 de maio de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário em Salmo 46. Versículo 1, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Glórias ao Senhor. Eu quero te dizer algo, já no início dessa palavra. O Senhor, Ele é socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação. É Deus quem está prontamente a nos socorrer. A posição de Deus a nos socorrer é uma posição de prontidão, é de imediato. Mas olha, o Senhor, Ele é socorro bem presente nas tribulações para aqueles que o têm como refúgio, que o têm como fortaleza. Você tem se refugiado no Senhor e no Senhor apenas? Porque se nós buscamos refúgio em outras coisas, em outros seres e até mesmo em homens, nós mostramos para Deus que nós não confiamos nele totalmente. Existem pessoas que recorrem a imagens. Existem pessoas que recorrem até mesmo a plantas. Dias desses eu disse aqui. Existem pessoas que recorrem a outras pessoas porque acham outras pessoas inteligentes, sábias. Olha, a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem do alto. Sabedoria que primeiramente é pura, é pacífica, é benigna, cheia de bons frutos, cheia de misericórdia, mas ela também é cheia de tratabilidade. A sabedoria que vem do alto, uma pessoa que tem sabedoria que vem de Deus, ela sabe tratar situações. Então, na hora de se aconselhar e buscar socorro, se refugiar em alguém, vá até alguém que é conhecedor da palavra e que busca aplicar a palavra e que é um apacentador de ovelhas. Porque Deus, Ele é socorro bem presente no momento da tribulação. E o Espírito Santo de Deus bem pode usar pessoas a te socorrer por meio de uma palavra. Porque o socorro, ele pode vir de várias formas. O socorro, ele não vem só com recursos naturais ou terrenos. O socorro, às vezes, não é a cura imediata à doença que tem te causado pânico. O socorro, às vezes, não é uma provisão financeira mediante uma crise que tem te causado pânico. Mas o socorro, ele vem até mesmo por meio da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é socorro para nós. Ela traz refrigério ao nosso coração. E assim o Senhor nos diz que Ele pode tudo.
Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Você entende quão gigantesco é isso? Imagina as águas no seio dos mares. Imagina isso. Se abalar, sair do lugar. Ainda que tudo isso aconteça, nós não temos o que temer, porque nós temos um Deus grande, um Deus todo-poderoso que nos consola, que nos conforta, que chega até você e diz assim: meu filho, aquiete o teu coração, eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós sabemos de fato quem Ele é, nós aquietamos o nosso coração diante da grandeza dEle. Ele é Deus soberano. Mas olha, no versículo 4, a Bíblia nos diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio é a presença do Espírito Santo, é Jesus. É a presença do Espírito Santo dentro de nós é que alegra a Deus. Nós devemos ser de verdade santuário das moradas do Altíssimo. Deixar com que o Espírito habite em nós, porque o Espírito Santo nos faz andar em conformidade com a vontade de Deus. E ora, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus, essa alegria de Deus reverte para nós em força, em coragem. Quando nós alegramos a Deus, nós sentimos a presença dEle. E porque temos a presença dEle em nós, nós alegramos a Ele. E assim a presença dEle grita em nossos corações, dizendo assim: meu filho, sê forte, sê corajoso, eu sou contigo. Lembre-se, Deus, Ele é socorro bem presente no momento da angústia, portanto não temeremos. Para de temer os problemas, as adversidades, as tempestades, porque esse medo é falta de coragem. A coragem não é ausência de medo. A coragem te faz vencer o medo. O medo é algo que está impregnado na nossa natureza humana, na nossa carne. Mas quando nós invocamos a presença do Senhor e nos enchemos dela, ela nos dá coragem a vencer. Ela nos faz vencer. A presença do Senhor nos faz certos da vitória. Por mais que a peleja seja grande, a presença do Senhor grita dentro de nós e nos diz: eu pelejo por ti, meu filho. Eu pelejo por ti, minha filha. Crê, porque tudo é possível ao que crê. Somente creia. Somente confia em mim. Não se estribe em seu próprio entendimento. Não se fundamentalize na razão das coisas. Nós não podemos ser movidos na razão das coisas, mas na fé. Nós devemos ser movidos pela fé. Porque se formos movidos pela razão das coisas, nós tememos. A nossa incredulidade nos faz temer todas as coisas. A lógica de Deus é completamente contrária com a razão das coisas. Se Abraão fosse conduzido pela razão, ele jamais teria colocado seu filho Isaque num altar de sacrifícios. Mas Abraão foi movido pela fé e não pela razão. E quando ele colocou o seu filho,
ele ouviu uma voz: Abraão! Abraão! E quando ele levantou os seus olhos, ele viu o carneiro que seria sacrificado. Olha, crê no Senhor. Seja movido pela voz de Deus. O Senhor não deixa que nenhum dano seja causado a você. Ele é refúgio, Ele é a sua fortaleza e assim Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Deus, Ele chega no momento certo, na hora certa. E Ele nos consola, nos conforta, nos dando a certeza da vitória. Você crê? Você crê? Diga um bom e sonoro amém. Amém. E agora, vamos orar? Entra para o seu quarto, vai para o seu cantinho de oração, para o seu lugar secreto. Dobra seus joelhos, fecha os seus olhos e vamos orar juntos, porque a Bíblia nos diz: quando 2 ou mais oram por uma mesma causa, a resposta vem dos céus mais rápida. E agora nós vamos orar por provisão. E você vai somente fechar os teus olhos e confirmar a oração que eu vou fazer. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus bondoso, Deus soberano. Ah, Senhor, Tu és Jeová Jirê. Tu és Deus que provisiona todas as coisas. No momento da angústia, no momento da tribulação, da adversidade, o Senhor é socorro bem presente. Deus, abre as janelas do céu. Deus, abre as comportas dos céus em nossa direção, porque o homem não recebe coisa alguma senão dos céus. Pai, derrama provisão sobre as nossas vidas, abre portas onde estão fechadas. Senhor, eu quero ser pontual, é provisão financeira, Senhor, porque as nossas finanças não vão bem, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. Jesus, eu sei que o melhor dessa terra é para os filhos obedientes. Deus, multiplica na nossa vida, aumenta as nossas entradas, Senhor, não nos deixe ser envergonhados. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, aquele que faz, aquele que move todas as coisas a cooperar para o bem daqueles que amam a Ti e que andam segundo o Seu chamado e que obedecem àquele que nos chama, que é o Senhor Jesus. Pai, manifesta o Teu poder. Deus, transfere a riqueza do ímpio ao justo. Deus, move toda a terra, os céus e a terra, move. O Senhor é Deus, faz um milagre. Em nome do Senhor Jesus, faz um milagre. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus que pode tudo. O Senhor é Deus, nós confiamos em Ti, nós cremos no Senhor e entregamos ao Senhor o nosso dia, a nossa vida e tudo o que é pertinente a ela, Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Você crê? Creia. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro, a fim de dar mais engajamento e alcançar mais vidas para o Senhor. Amém? Tenha um dia de paz.